Fala tropa, eu sou o Balacorte, estou aqui para começar mais um vídeo para falar do Corinthians. Galera, não gravei depois do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas agora a gente volta aí depois da ressaca aí dessa eliminação vergonhosa na Copa do Brasil para o Flamengo. A gente volta a falar de futebol, a gente volta a falar sobre o Corinthians. É difícil comentar sobre o Corinthians depois de um jogo tão fraco do Corinthians, tão horroroso desse time que jogou contra o Flamengo. É uma decepção muito grande que o Corinthians fez para os torcedores domingo. O fato não foi só a eliminação, o fato é que o Corinthians pipocou, galera. Deixa eu tomar um café, eu vou falar sobre isso. Cara, na minha opinião, o Corinthians pipocou. A gente pode falar sobre erros do Ramon Dias, a gente pode falar sobre o conjunto que o Ramon Dias colocou para jogar, mas de fato a gente tem que analisar jogadores por jogadores, um a um. O time do Corinthians estava nervoso, o time do Corinthians estava errando bote, errando passe de bolas fáceis, errando controle de bola, errando todos os fundamentos básicos de jogador de futebol. O time do Corinthians estava errando contra o Flamengo naquele domingo, galera. Então, cara, a gente tem que colocar a responsabilidade também nos jogadores do Corinthians que entraram em campo. Poderia ter sido um outro esquema, poderia ter tirado um volante quando o Flamengo perdeu um jogador, poderia. Mas o fato não me deixa, não tira da cabeça que esse jogador se pipocou, galera. Essa é a palavra. A gente não tá acostumado com isso. A gente tá acostumado a perder, acostumado a jogar. Mas a gente vê a entrega dentro de campo, a gente vê a limitação de cada jogador, tudo. Mas a gente não sai, nos últimos anos, a gente não saía da partida achando que o Corinthians poderia ter feito mais, que o Corinthians poderia ter jogado de uma forma diferente. Mas dessa vez, eu tenho convicção, na verdade, que o Corinthians pipocou. São jogadores que, muitos jogadores deles não são campeão, muitos jogadores que estão no Corinthians nesse momento, são jogadores que não conquistaram muitas coisas na carreira, tirando o Romero, o Fagner, que tem uma história grande no Corinthians. Os outros jogadores, poucos deles ali conseguiu conquistar alguma coisa no futebol, sendo protagonista, ou sendo importante, ou decisivo na sua equipe, onde eles jogavam. Talvez um ou outro seja campeão, mas foi campeão na reserva, campeão jogando com um time muito bom. O caso do Gustavo Henrique, foi campeão no Flamengo. Cara, mas eu vou te falar pra você, o time do Corinthians precisa de jogadores acostumados à decisão, jogadores que sabem decidir, jogadores que chegam nesse momento, a bola não queima, a bola não bate, não rebate, a bola eles conseguem dominar, salvando todos ali, tirando um para salvar um de todos ali. Eu acho que o Garro foi o que chegou mais próximo do seu futebol. O resto, horrível, do goleiro. O goleiro também não teve culpa, vamos falar de verdade. Mas o resto, galera, todos ali jogaram abaixo do seu nível, bem abaixo, e me fez a sensação que o Corinthians pipocou. Essa que foi a lição que eu tirei do jogo contra o Flamengo. Pode falar do Ramon Dias, que também não gosto, demora para mudar, sempre muda a mesma figurinha, não muda, não gosto de mudar o esquema do time, mas eu vou te falar, na minha opinião, o Corinthians pipocou e me preocupa o Corinthians no jogo contra o Racing, que vai ser amanhã, por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui, para falar já sobre o Racing, sobre as Copa Sul-Americana. Cara, se o Corinthians quiser chegar à final, se o Corinthians ser campeão, precisa passar nesse momento, cara. E é difícil, fácil é chegar, difícil é ultrapassar, como falava o Galvão Bueno na Fórmula 1, cara. E é difícil, é verdade, jogo decisivo, são detalhes, jogos importantes, jogos finais, são momentos, são experiência que você vai adquirindo com finais, para ver se você tem estômago, se você tem condição de disputar uma final, de passar por ela. Então, vários jogadores do Corinthians estão vivendo isso nesse momento para que consiga ultrapassar essa barreira, para que consiga ser campeão, consiga títulos importantes na sua carreira. Muitos jogadores importantes do Corinthians, como o Roberto, não conquistou nada. Como, por exemplo, o Garro. Eu não sei se o Garro conquistou um campeonato argentino, só jogou em time pequeno lá na Argentina. Então, jogadores precisam passar esse momento e o jogador do Corinthians sentiu a pressão de estar numa semifinal contra o Flamengo num campeonato importante dentro do Brasil. Então a gente espera que o Corinthians entre um pouco mais sem responsabilidade, essa é a palavra, contra o Racing, porque o foco é o brasileiro, o foco não é sul-americano, o foco é o brasileiro. Então
de repente eles jogando sem responsabilidade a Copa Sul-Americana, eles consigam um resultado melhor, consigam jogar mais leve, com a possibilidade de perder e a casa não vai estar caída. Porque se ganhar a Sul-Americana e for rebaixar no Brasileiro, a coisa vai ficar muito pior. Então é melhor deixar jogar sempre responsabilidade a Copa Sul-Americana e tentar todas as fichas no Brasileiro, porque o Brasileiro é o campeonato mais importante do futebol sul-americano e do Brasil principalmente. Então a gente vai jogar, a gente espera que o Corinthians joga melhor contra o Racing, por justamente jogar sem responsabilidade, né, galera? Essa que é a verdade. Então vamos ver, passando esse primeiro tiro, esse primeiro jogo contra o Racing, se a gente vai ter um Corinthians decisivo aí para a próxima partida, que vai ser na Argentina, lá em Avejaneda. Então a gente não sabe como o Corinthians vai reagir. Eu espero que reaja melhor, já jogando sem estabilidade, vai colocar Coronado, que não jogou nada, que o torcedor pediu para entrar, eu queria que entrasse, mas nada, não jogou nada. O time do Corinthians inteiro, tirando o Garro e o Hugo Souza, que também não teve responsabilidade nos gols. Eu acho que o Corinthians pipocou e eu acho que joga sem responsabilidade contra o Racing, pensando apenas no brasileiro, e o que vier lucro daqui por diante, porque o foco é a permanência no Campeonato Brasileiro, né, galera? Essa que é a verdade, esse é a grande campeonato do Corinthians, é se salvar dessa vergonha de rebaixamento pro Campeonato Brasileiro, tanto que vai ter agora o próximo jogo contra o Cuiabá e depois um clássico contra o Palmeiras, e a gente tem que estar preparado para isso, porque se jogar como jogou contra o Flamengo, mostrando as fragilidades do Corinthians na defesa, no meio e principalmente no ataque, o Corinthians vai cair, galera. Então precisa foco contra o Racing, pelo menos para fazer um jogo honrado e justo, para que a gente não passe vergonha mais uma vez dentro da Arena Corinthians, né, galera? Eu sou o Balacorte, se você gostou dessa explicação do meu comentário aqui, deixa o seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse vídeo, compartilha se você puder. E, cara, chegou até aqui, deixa o like, ajuda nós aí.